Imagine que você está no coração de Roma, olhando para uma estrutura que resistiu por mais de 2000 anos, desafiou as leis da arquitetura e continua sendo a maior cúpula do mundo. Como isso foi possível? Quais segredos essa incrível construção esconde? Fundada há mais de 28 séculos, Roma não foi apenas a capital de um vasto império, mas também o epicentro de uma civilização que deixou uma marca indelével na história. Em suas ruínas, encontramos maravilhas que ainda hoje continuam a impressionar o mundo, e entre todas elas, uma se destaca das demais, o Panteão. Um monumento que não apenas representa a grandiosidade de Roma, mas também a impressionante engenhosidade que permitiu aos seus arquitetos desafiar as limitações de sua época. Você já se perguntou como os romanos conseguiram construir uma estrutura tão monumental e perfeita? Hoje, vamos descobrir como essa joia arquitetônica resistiu ao passar do tempo e quais segredos a tornam única. Não saia, o melhor ainda está por vir. Roma, a cidade que um dia governou o mundo, é o berço de uma civilização que moldou grande parte do que conhecemos hoje. Fundada há mais de 28 séculos, Roma se tornou o epicentro da cultura, da arte, da política e da engenharia. Sua influência, que se estende por todo o continente europeu e além, deixou um legado que ainda persiste até hoje. Desde sua fundação em 753 a.C., Roma passou de um pequeno assentamento para se tornar o centro de um império que governava vastas regiões, abrangendo desde as Ilhas Britânicas até o norte da África. Mas Roma não é famosa apenas por seu poder militar ou político. Ela também é conhecida por suas maravilhas arquitetônicas, e entre todas, o Panteão se destaca como uma das realizações mais impressionantes da engenharia romana. Sua construção não apenas reflete o esplendor da cidade em seu auge, mas também a ambição dos romanos de unir sob um único teto todos os deuses do império, criando um local de culto que não impressionava apenas pelo seu tamanho, mas pela beleza e perfeição de seu design. O Panteão não é apenas um templo, é um símbolo da capacidade dos romanos de unir religião, arte e engenharia em uma única estrutura. Hoje, continua sendo uma das atrações mais visitadas de Roma, um testemunho da grandeza de um império que, embora não exista mais, ainda fascina o mundo com suas conquistas. Quando você está diante do Panteão, a primeira coisa que impressiona são suas colunas monumentais. Cada uma dessas colunas é formada por um único bloco de granito, tão grandes e pesadas que parecem retiradas de um sonho impossível. Com uma altura de 11 metros, essas colossais colunas não são apenas uma maravilha de tamanho, mas também de logística. O transporte desses blocos desde as pedreiras do Egito até Roma não foi uma tarefa simples. Os romanos usaram navios especializados capazes de transportar mais de 100 toneladas, e depois, por terra, arrastaram-nos com carros puxados por bois, realizando um esforço monumental que nos faz questionar como um povo sem a tecnologia moderna conseguiu realizar tal feito. Mas a verdadeira magia do Panteão está em sua cúpula, que, assim como as colunas, é uma conquista que desafia as leis da física e da arquitetura da época. A cúpula, com um diâmetro de 43 metros, continua sendo a maior do mundo, e o impressionante é que ela não tem pilares internos para sustentá-la. Em vez de depender de uma estrutura interna complexa, os romanos usaram um design revolucionário que permitiu distribuir o peso de maneira uniforme ao longo da cúpula, fazendo dela uma das construções mais avançadas e admiradas de todos os tempos. A cúpula do Panteão não é apenas um símbolo da grandiosidade romana, mas também um testemunho da engenharia visionária da época. A abertura no centro, o óculo, não apenas permite a entrada de luz natural, mas também simboliza a conexão do templo com o céu, um gesto religioso que reforça a ideia de que este não é um simples edifício, mas uma ponte entre o humano e o divino. A chave para entender como os romanos conseguiram erguer uma estrutura tão imponente e duradoura como o Panteão está em sua abordagem inovadora aos materiais e à construção. Enquanto as civilizações anteriores dependiam principalmente da pedra, os romanos deram um passo adiante ao desenvolver um material revolucionário, o concreto romano. O concreto romano não era o simples material que conhecemos hoje. Combinado com uma mistura de cal, areia e água, esse material foi fortalecido por um ingrediente secreto, a pozzolana, uma pedra vulcânica. Ao misturá-la com cal, a pozzolana criava uma reação química que dava ao concreto uma resistência surpreendente, especialmente sob a água. Essa mistura inovadora permitiu aos romanos construir estruturas muito maiores e mais resistentes do que as de seus predecessores.
Além disso, o uso desse concreto lhes permitiu reduzir o peso das construções, algo essencial para a criação da gigantesca cúpula do Panteão. Para construir a cúpula, os romanos usaram uma abordagem ainda mais avançada, um sistema de camadas. A base da cúpula foi construída com concreto denso e pesado, enquanto, à medida que a estrutura subia, o material se tornava mais leve, incorporando pedras mais porosas. Essa estratégia não apenas permitiu que a cúpula suportasse seu próprio peso, mas também reduziu a pressão sobre a base, permitindo que uma estrutura tão imponente permanecesse de pé por mais de 2000 anos. O mais surpreendente de tudo é que essa construção, feita sem os avanços tecnológicos que temos hoje, continua sendo um exemplo extraordinário de engenharia e engenhosidade humana. Mais de 2000 anos após sua construção, o Panteão ainda é um dos exemplos mais extraordinários da arquitetura antiga. Sua longevidade não é um acidente, é um testemunho da qualidade do design e da engenharia dos romanos. Embora tenha sido testemunha de mudanças históricas, desastres naturais e renovações, o Panteão permanece de pé, demonstrando a impressionante resistência da engenharia romana. Durante séculos, a cúpula do Panteão foi a maior do mundo, e não foi até o século XX que seu tamanho foi superado em outras construções. Apesar dos terremotos que atingiram Roma ao longo dos anos, a estrutura do Panteão permaneceu intacta, sendo uma das razões pelas quais os especialistas consideram este edifício uma das obras mais duráveis da história da humanidade. O Panteão também tem sido um modelo para gerações de arquitetos. Desde o Renascimento até a arquitetura moderna, o design do Panteão influenciou a construção de igrejas, museus e outros edifícios emblemáticos ao redor do mundo. O fato de ainda servir como uma igreja ativa, dedicada a Santa Maria e aos mártires, e sua relevância na vida cultural de Roma, fala do impacto duradouro deste monumento. Hoje, o Panteão não é apenas um local de culto, mas também um dos destinos turísticos mais visitados de Roma, atraindo milhões de pessoas de todo o mundo a cada ano. Ao caminhar por seus corredores, não estamos apenas percorrendo um monumento antigo, mas um símbolo da perenidade de Roma e de como sua influência continua viva ao longo dos séculos. O Panteão não é apenas uma obra-prima da arquitetura romana, é um símbolo da ambição e criatividade de uma civilização que transformou o mundo. Seu design não apenas desafiou as normas de sua época, mas deixou uma marca indelével na história da humanidade. Os romanos, com sua visão única, criaram um espaço que não era apenas um templo dedicado aos seus deuses, mas também um testemunho do que a engenhosidade humana pode alcançar quando combinada com determinação. Mais de 2000 anos depois, o Panteão continua sendo um farol de inspiração para arquitetos, engenheiros e sonhadores ao redor do mundo. A pergunta não é apenas como os romanos construíram algo tão monumental, mas por quê? Porque o Panteão, além de sua estrutura física, representa a busca pela perfeição, unidade e grandeza. Ele nos lembra que o espírito humano, quando combinado com conhecimento e habilidade, é capaz de criar algo que transcende o tempo. Então, da próxima vez que você estiver diante do Panteão, lembre-se de que está observando não apenas uma das maravilhas do mundo antigo, mas um legado que continua vivo, uma obra que, como Roma, nunca deixará de impressionar. Se você se surpreendeu com esta viagem ao passado, não se esqueça de deixar seu comentário e se inscrever para mais conteúdo sobre os segredos da antiga Roma. Quais outros monumentos romanos você gostaria que explorássemos juntos? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo para que mais pessoas descubram a magia de Roma.